E aí pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí se vale ou não a pena assistir King Richard Criando Campeãs. Mas antes disso, você já sabe, se você gosta de filmes, análise de filmes, recomendações, séries, todo esse universo, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo, me ajuda a chegar nos 250 inscritos, a gente tá muito perto, pessoal, falta muito pouco, você me ajuda demais. Uma coisa que é muito importante e vocês acham que não, é o botão do like, então deixa o seu like aí, é de graça, é rapidinho, é só clicar ali e comenta aqui embaixo pra mim se você pretende assistir King Richard antes de assistir o vídeo, porque lá no final eu vou te perguntar de novo se depois de assistir o vídeo você pretende assistir. Lembrando também, não menos importante, compartilha com seu amigo e com a sua família, que eu tenho certeza que eles vão gostar desse vídeo. Então, bom pessoal, como vocês já estão acostumados aqui no canal, a gente começa com um pequeno resumo e depois eu passo pelos pontos positivos e negativos do filme para a gente concluir se vale ou não a pena. Mas antes eu preciso só que vocês se localizem no tempo. O filme conta a história de Richard Williams, pai das famosas e multicampeãs, as tenistas Venus e Serena Williams. No caso, o Will Smith faz o papel de Richard no filme, então a gente já com certeza pode esperar uma atuação belíssima. Então, vamos começar aí o resumo. Basicamente, o filme começa com o Richard distribuindo panfletos num clube de tênis, porque a gente descobre, segundos depois, que ele está tentando encontrar um treinador para as filhas dele. Só que o Richard não tem dinheiro para pagar um treinador, então no fundo o que ele está tentando é encontrar um treinador que seja o treinador de graça, né? A troco de nada, vamos colocar assim por enquanto. Mas no caso nenhum deles aceita, porque ninguém quer treinar de graça, ainda mais duas meninas tão novas que ninguém sabe se realmente eram boas ou não. É lógico que o Richard estava fazendo marketing, né, a propaganda para as próprias filhas, então os caras não iam levar muito a sério, a menos que ele mostrasse. Na sequência a gente descobre que o Richard já tem mais 3 filhas, então ele tem 5 filhas, e eles treinam numa quadra pública, próxima ali no bairro onde eles moravam, onde o Richard passava os treinos para elas, já que elas não tinham um treinador profissional, enquanto ele continua aí procurando um treinador para essas meninas. E aí nesse ponto do filme a gente começa a entender um pouco do drama do filme, o drama que nesse caso aqui é impossível não falar no vídeo, é um drama também racial, já que o Richard Williams estava tentando entrar num esporte elitizado. Praticamente o tênis ele é um esporte para quem pode pagar por ele, não é tão acessível assim para todo mundo, sei lá, como o futebol, que é só você ter uma bola que você bate em qualquer lugar, não é tão simples. E naquela época era mais difícil ainda, já que eles explicam no filme que não tinham negros no tênis naquela época. E aí treinos vão, treinos vêm, é lógico que eles têm os problemas dentro de casa, né, já que são 7 pessoas morando numa casa, e o filme vai avançando desse jeito, até que ele consegue contato com o treinador da época, que era o treinador do Pete Sampras, e lá ele insiste para que o cara veja o que as duas eram capazes de fazer, e aí o cara, depois de tanta insistência por parte do Richard, decide aí treinar a Venus. Para quem não sabe, a Venus Williams é mais velha que a Serena. Das duas, ele não treina as duas, ele treina só a Venus, e eu vou explicar daqui a pouco como é que essa história caminha, já que a Serena também gostaria de ser treinada, já que o plano do Richard é que as duas fossem tenistas profissionais. A Venus continua treinando, a gente vê aí que a Serena começa a ter uma atenção menor do pai, que começa sempre a frequentar os treinos da Venus com esse treinador. Então quem acaba treinando mais a Serena é a mãe dela. Então a mãe dela dá os complementos para o saque, movimentação, enfim. Bom, nessa parte do filme a gente percebe então que o Richard explica pro treinador que no fundo tudo isso, as duas, faz parte do plano dele, porque ele tinha as 3 filhas. Quando ele viu a possibilidade de ganhar muito dinheiro no tênis, ele disse que o plano dele seria ter mais 2 filhas e que elas fossem profissionais no tênis. E antes delas nascerem, ele escreveu todo o plano de vida delas para a carreira. Né? Para a carreira dela, ele já tinha escrito se elas iam treinar, o que elas iam fazer, se elas iam treinar, se elas iam competir em torneios juniores, que horas elas iam ir para o profissional, qual a colocação delas no ranking mundial. A Venus começa a ganhar, ela chega numa marca incrível de 63 vitórias e 0 derrotas, e aí ela tem a primeira grande oportunidade de um contrato, só que o Richard não gosta disso. Lembrando aqui que tem sempre uma causa racial por trás. O Richard mesmo conta que ele nasceu e ele foi criança ou criado numa época onde o negro não podia encostar no branco, ainda tínhamos a Ku Klux Klan muito forte nos Estados Unidos. Então você sente que o Will Smith passa essa história do Richard para o espectador de uma maneira bem enfática. Por mais que ele não seja um ativista, ele ainda impõe as opiniões dele em relação a isso para que ele não seja subjulgado
pelo sistema, principalmente no esporte, que naquele momento era muito elitizado, já que deixa muito claro, isso é uma das conversas do Richard com a Venus, é de que ela representa muito mais do que só uma menina jogando tênis quando ela for se profissionalizar. Ela representa todo um povo, toda uma raça. Nisso ele acaba se desentendendo com as pessoas que ofereceram um contrato para ela, se desentende com o atual treinador dela, e nesse ponto eles meio que rompem contrato. O Richard fala que a filha dele não vai mais jogar torneios juvenis, e aí ele segue em busca de um novo treinador, no caso Rick Macci. É um ator famoso também, vou tentar deixar a foto do ator, esqueci o nome dele agora. Mas no caso é o ator do Justiceiro, pra quem lembra. Ele traz o cara pra Califórnia, ele mostra como é que as duas jogam, o cara meio que fica alucinado com a habilidade delas e acaba levando as duas e a família toda pra Flórida, porque ele quer que elas treinem com ele, porque ele acha que elas têm um futuro incrível. Nisso a gente começa a acompanhar como foi o Richard lá na Flórida. A gente tem até um salto temporal dentro do filme de 3 anos, a gente começa a acompanhar a Venus quando ela tinha 14 anos, como era o embate do Richard, como ele era contra que ela jogasse torneios juvenis, como isso mudou, como foi o primeiro torneio profissional dela, e aí, lógico, recheado de partes emocionantes, né? O filme é um drama muito bem feito, ele é muito emocionante. O filme termina depois que ela joga contra a número 1 do mundo, logo no primeiro torneio profissional dela. A menina tinha 14 anos e já joga contra a primeira do ranking naquele momento. O desfecho desse jogo, se você não procurar na internet, não sou eu que vou te falar para não te dar um spoiler. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os pontos positivos e negativos do filme. O primeiro ponto muito alto do filme, que não dá pra não falar de novo, é a atuação do Will Smith. O Will Smith, ele tem que sair um pouco do personagem que a gente está acostumado de ver. Geralmente a gente vê um Will Smith que é muito legal, que é muito amigo dos outros personagens do filme. E dessa vez, muitas vezes, a gente vê que o Richard ele não é um personagem bom, porque o filme em si não foi feito para você idealizar um personagem. É lógico que o filme dá a melhor faceta do personagem, mas muitas vezes o filme deixa claro que o Richard não é perfeito. Por que eu falo isso? O Richard, ele teve 5 filhas com essa esposa dele, com a Racine, mas o Richard teve outros filhos que ele abandonou, né, no passado, antes de casar com a Racine, e esses outros filhos ele abandonou. E tem uma cena do filme que é muito emocionante, que é quando ele discute isso com a atual esposa dele, a Racine. Ela deixa claro que ela tá do lado dele, não só por ele, não só pelo dinheiro, não só pelo que ele pode fazer, mas sim pelas filhas dela também. E como ela teve que aturar várias vezes os filhos dele terem que bater na porta dela e perguntar do pai. Então assim, o Richard ele foi um personagem às vezes muito polêmico. E o Will Smith passa isso com muita maestria, com muita habilidade, né? Eu não sou perfeito, eu não entendo muito de atuação, técnica de atuação, mas você vê que é diferente, você vê que ele passa aquilo que o filme precisa que passe. Então muitas vezes você fala, cara, nossa, esse personagem é um cuzão, pô. O cara é um merda. E outros momentos você fala, pô, o Richard, ele é incrível o que ele fez com as filhas dele. É literalmente como ele criou campeãs. A segunda coisa que eu gostaria de falar que é muito boa, os ambientes são muito bons, as cores do filme são muito boas. Te dá uma sensação muito boa assistir o filme, porque o filme inteiro em si não tem muitas cenas tristes, vamos colocar assim. Então ele te dá, várias vezes ele te dá uma sensação aconchegante de estar assistindo, sabe? Então você tem lá os momentos na Califórnia, os momentos na Flórida, o jogo final, todo aquele ambiente. Pra quem não sabe, provavelmente se jogou tênis alguma vez, sabe que durante a partida oficial do tênis as pessoas têm que ficar em silêncio, é um jogo mais na sua, mais individual. Eles sabem transformar aquela atmosfera de tensão de uma menina de 14 anos jogando contra a número 1 do ranking. Eles sabem dar um sentimento, uma emoção para aquilo. Então o filme ele entrega muita emoção, que chega assim no meu terceiro ponto, que é muito bom. O filme ele é um drama muito emocional. Uma das coisas que acontece no filme é que a Serena, ao longo do filme, ela se sente um pouco excluída. Ela se sente um pouco na sombra da irmã dela. Todos os esforços do Richard estavam em transformar a Venus em profissional, em fazer dela número 1 do ranking, em fazer ela crescer, e muitas vezes parece que ele abandonou a Serena. Isso passa pro espectador até o momento onde o Richard vai e fala com ela, e ele fala pra filha dele que aquilo tudo faz parte do plano dele, que ele deixa ela de lado em alguns momentos e dá atenção pra irmã dela, porque ele confia no desenvolvimento dela, na força psicológica que ela tem, e sabe que, nas palavras dele, que ela é uma lutadora. E ele fala que antes delas nascerem, todo aquele plano já estava escrito, que ele já tinha escrito que a irmã dela, a Venus, seria número 1 do ranking um dia,
mas que a Serena, nos planos dele, seria a maior da história. O Will Smith faz essa cena ficar muito emocionante. Então você se coloca um pouco no lugar dele, mas você também se coloca um pouco no lugar da Serena. O quarto ponto muito legal é como a gente vê que a Racine, ela não tem um papel principal no filme, mas como ela é importante para o desenvolvimento dos personagens, como das 5 filhas, tá? Lógico que as outras 3 não era o foco do filme, mas a Racine, se você vê que ela tá sempre ali para as 2 filhas, ela tá sempre por trás do Richard, tanto é que numa das discussões deles, ela fala que quem teve que consertar o saque da Serena foi ela, quem teve que consertar a base na hora de bater na bola foi ela também. Então, por mais que seja coadjuvante, você vê que as ações que ela tem no filme impactaram diretamente nos personagens principais. E, sinceramente, o ponto mais positivo do filme pra mim, se você quiser assistir só como um filme real, assim, pô, um filme legal, tudo bem. Tipo, beleza, é seu direito também, eu sempre falo isso aqui, mas é lógico que você sempre pode interpretar as coisas do jeito que você quiser. Se você quiser interpretar do jeito ruim, se você quiser interpretar do jeito bom, isso é sempre uma escolha sua. Se você quiser interpretar esse filme como um filme muito impactante na sua própria vida, você pode, porque o Richard deixa essa lição de que a garra dele para transformar elas em campeãs, em mostrar para elas, porque toda a temática do filme está em volta de que ele tinha 5 filhas para criar e ele precisava tirar essas filhas da rua para que elas não fossem para a criminalidade. É lógico que eu falei lá no começo que o Richard não é o exemplo de melhor pessoa do mundo, já que ele abandonou outros filhos. Ele ficou com as filhas que deram certo. O filme meio que conta metade da história dele, então a gente só sabe a partir do momento que ele já tinha 5 filhas, que elas já treinavam, que ele já estava com um plano encaminhado. Então não dá para colocar bem a mão no fogo, mas uma das coisas que dá para mostrar é que você precisa sim ter vontade, ter garra, que você precisa se esforçar. E o Richard tenta passar isso para as filhas dele, ele tenta dar essa lição. Não é só jogar tênis, treinar desenfreadamente. Não, você também tem que fazer outras coisas, você também tem que descansar, você não pode se sobrecarregar. E isso fica muito claro quando o Richard tira a menina do treino para levar ela para Disney. Então, não é que o Richard acreditava que era treinar para ser o melhor. Não, você tem que treinar com qualidade, você tem que jogar com qualidade, você tem que descansar. Porque ele não queria sobrecarregar a filha de 14 anos dele. E esse era um dos motivos de porque ele não queria que ela jogasse torneios juvenis. Por isso que ele queria esperar que ela jogasse torneios quando ela fosse direto profissional, para não sobrecarregar ela desde cedo. E isso me leva ao único ponto negativo que eu consigo pensar assim, de bate-pronto no filme, que é o problema da idealização do personagem. Em alguns momentos parece que o personagem vai ser idealizado, mas em alguns momentos o filme joga tudo contra o personagem. Como a fissura, a obsessão do Richard pelo plano que ele mesmo montou, quase atrapalhou a carreira das filhas. Só que isso é muito sutil de você perceber no filme. Várias vezes ele é pintado como o filme tá contra ele, mas as coisas que ele coloca pra fazer dão certo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É o problema que as outras, né, que os outros filhos dele falaram, que pra eles é como se o filme contasse 50% da história. O Richard é sim um personagem carismático. Eu não sei se ele é carismático ou se o Will Smith deixou o personagem carismático, porque isso é muito importante, né? Se às vezes uma atuação mais ou menos poderia matar o filme, já que o Will Smith, ele é meio que a peça central. Bom, pessoal, acho que eu falei muito. O vídeo sobre o filme King Richard Criando Campeãs é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer mais vídeos sobre outras coisas, outros filmes, outras séries, se inscreve aqui, deixa o seu like que é muito importante. Deixa um comentário aqui se depois desse vídeo você mudou de ideia sobre assistir King Richard. E me segue nas redes sociais, que é muito importante. Eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.